Bom dia! Vamos dar início à nossa correção de hoje, Matemática 2, páginas 141, 142 e 143. A página 141, a primeira questão dizia o seguinte: considerando a situação apresentada na página 140, se Maurício tivesse 3 opções de bermuda e 4 opções de camisa, haveria quantas possibilidades de compor o conjunto? Então, vamos lá. Maurício vai ter 3 opções de bermuda e 4 opções de camisa. Não utilizando aqui o princípio multiplicativo, a gente vai fazer o quê? 3 vezes 4. O número de bermuda multiplicado pelo número de camisas, que vai ser 12. Então, Maurício vai ter 12 possibilidades de compor o conjunto, ok? Então, vamos para a questão 2. Antes da questão 2, a gente vai ter aí esse box amarelo, que fala sobre a numeração das placas de automóvel. Aí ele diz o seguinte: a partir de 1900, as placas de cor amarela de identificação de automóveis, com 2 letras e 4 algarismos, foram substituídas pelas placas de cor cinza, com 3 letras e 4 algarismos. Essa mudança foi necessária para aumentar a quantidade de possibilidades de placas diferentes, em razão do aumento da frota nacional de automóveis. Aí, quando houve a mudança, nós ficamos com essas seguintes possibilidades: 26 possibilidades para a primeira letra, 26 possibilidades para a segunda letra e 26 possibilidades para a terceira letra. Para os números, nós temos 10 possibilidades para o primeiro, mais 10 possibilidades para o segundo, 10 possibilidades para o terceiro e 10 possibilidades para o quarto. Realizando o princípio multiplicativo aqui, a operação, então nós temos essa quantidade de possibilidades para as placas atuais: 175.760.000, né? Aí ele pede o seguinte: com a mudança em 1900, houve aumento de quantas possibilidades de compor placas diferentes? Então, primeiro a gente tem que descobrir quais eram as possibilidades, a quantidade de possibilidades possíveis para compor as placas em 1900. Então, vamos lá. Em 1900, eram 2 letras, ok? Então, se eram 2 letras, aí, então, para a primeira letra, eu tenho 26 possibilidades, ok? Para a segunda letra, eu tenho 26 possibilidades. Então, 26 vezes 26. O que representa esse 26, gente? É a quantidade de letras do alfabeto que vai ser utilizada para compor essa placa. Para o primeiro número, são 10 números. Para o segundo, 10, para o terceiro, 10 e para o quarto, 10. Então, eu fico com isso aí: 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Que dá quanto? 6.760.000. Como eu quero saber o aumento das possibilidades de compor placas diferentes, né? Com a mudança em 1900, então já encontrei quanto eram as possibilidades em 1900. Agora eu vou fazer a subtração com a quantidade de possibilidades que é possível fazer a composição das placas hoje. Então, atualmente, para compor as placas, a gente tem 175.760.000 possibilidades, menos 6.760.000, que vai ser igual a 169 milhões. Então, houve um aumento, né? Houve um aumento de 169 milhões de possibilidades,
ok? Para vocês estarem, gente, fazendo a correção e fazendo as contas necessárias que estão aparecendo aí, ok? Agora sim, vamos para a questão 2. Na questão 2, ele pede para a gente construir o diagrama de possibilidades para determinar a quantidade de números de dois algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 2, 3 e 4, sem repeti-los. Então, a gente vai formar o diagrama de possibilidades com os algarismos 2, 3 e 4, na qual a gente vai formar dois números com dois algarismos diferentes e sem repeti-los. Então, a gente vai dispor na primeira, aqui em cima, a gente vai dispor dos algarismos que aparecem lá, 2, 3 e 5, para poder fazer a composição dos números. Aí aqui a gente vai fazer a setinha e vai escrever os algarismos que não se repetem, né? Não pode ser mais o 2, que já tem o 2. Então, fica 3 e 5. Aí vai formar quem? 23 e o 25. Aí eu vou pro próximo. Aqui eu vou dispor do 2 e do 5. Aí eu vou formar o 32 e o 35. Já são 4 algarismos. Aqui a gente vai dispor do 2 e do 3. Aí eu vou formar 52 e 53. Então, quantos algarismos a gente formou? Então, podem ser formados 6 algarismos. 6 números, perdão. Podem ser formados 6 números de 2 algarismos, né? 6 números. A gente formou 6 números. Então, vocês têm que fazer montar esse diagramazinho aí, ok, gente? Façam as correções. Vou apagar aqui. Tá? Não esqueçam de estarem fazendo essa correção. E agora a gente vai para a questão 3. Na questão 3, ele diz o seguinte: em uma sorveteria, o cliente pode escolher um entre os 2 sabores de sorvetes e uma entre as 4 coberturas. Túlio olhou para o painel com os sabores e está indeciso sobre qual combinação ele vai pedir. Aí Túlio tem as seguintes possibilidades. Sorvete, ele tem chocolate, coco, limão, maracujá, morango e uva. De cobertura, ele tem caramelo, chocolate, leite condensado e morango. Então, de sorvete, quantas possibilidades Túlio pode escolher? De sorvete, ele tem 6 possibilidades de escolha. De cobertura, ele tem 4 possibilidades de escolha. Então, Túlio tem quantas possibilidades de escolha? É isso que a questão quer. Então, vamos lá. Sorvete são 6 sabores. Cobertura são 4. Então, vou fazer o quê? Quantidade de sabores do sorvete vezes a quantidade de sabores da cobertura. Então, eu vou ficar com isso aqui. 6 vezes 4, que é igual a 24. Então, Túlio vai ter 24 possibilidades de escolha para fazer. Vamos para a questão 4. Na questão 4, diz o seguinte: quantos números é possível formar usando todas as fichas ao lado, sem repeti-las em um mesmo número? E qual vai ser o maior deles? Então, vamos lá. Primeiro, vamos descobrir quantas possibilidades a gente vai conseguir formar com esses números. Eu tenho as fichas 6, 3 e 9 e eu tenho uma vírgula. Mas, para formar os números, eu vou usar apenas as fichas que contêm os números inicialmente, para poder formar os números. E a partir daí eu vou deslocar a vírgula entre esses números. Então, vamos lá. Usando as fichas 6, 3, 9 e depois deslocando a vírgula, né? Aí aqui do lado ele dá uma sugestãozinha. Cortou aí mais no livro de vocês. Considere inicialmente todas as possibilidades de formar um número com os algarismos 6,
3 e 9, sem repeti-los. Depois, considere a posição da vírgula em cada uma delas. Então, vamos começar a escrever todos os algarismos que é possível formar com essas fichas. Vamos começar aqui do 3. Então, colocando aí com 3, fica 3,69, depois 3,96. Agora, com 6, 6,39, 6,93. Depois, com 9, 9,93, 9,36, 9,63. Agora, vamos continuar com 3 aqui, só que mudando a vírgula. Então, fica 36,9, 39,6. Agora, com 6, mudando a disposição da vírgula. 63,9, 69,3, 90, depois com 9, mudando a posição da vírgula. 96,6 e 96,3. Então, são 12 números, ok? São 12 números. A gente vai conseguir formar 12 números. Desses 12 números, eu quero saber qual é o maior dele. Então, o maior dele vai ser 96,3. Então, a gente conseguiu formar 12 números e o maior dele é 96,3, ok? Vamos para a questão 5. Na questão 5, nós temos assim: de acordo com o Detran, em 2018, ainda estavam disponíveis prefixos de placas de automóveis com 3 letras, conforme indicado a seguir. Então, nós temos aqui a letra M. Aí, vamos ver quais são as possibilidades que ele dá. Sendo disponíveis para os segmentos do espaço as letras X e Y, então, para cá, ó, nesse espaço aqui, no segundo espaço, eu tenho as letras X, Y e Z, ok? Então, quantas possibilidades eu vou ter aqui, ó? 3 possibilidades. Para o terceiro espaço, as letras A, B, C, D, E, F, G e H. São 8 letras, então eu tenho 8 possibilidades aqui. Determine a quantidade de prefixos disponíveis para o emplacamento. Como aqui eu só posso colocar a letra M, que já está disponível, então aqui é uma possibilidade. Então, eu fico com essa multiplicação, 1 vezes 3 vezes 8, ok? Que vai ser igual a 24. Então, a quantidade de prefixos disponíveis para o emplacamento é 24, ok? Então, a gente finaliza por hoje, gente, e até a próxima.